Boa noite. Nós vamos hoje iniciar nossa capacitação para recepção de matrículas dos cursos da UAB. Nós estamos recebendo matrículas a partir da manhã nos polos de Montes Claros e Itamarandiba para os cursos de Letras, Libras e a partir do dia 9, dependendo da data do polo, dos cursos de graduação em Ensino da Sociologia, Ensino da Filosofia, Gestão em Saúde, Administração Pública e Informática na Educação. A partir de agora, vocês terão uma capacitação com a professora Paula, com a professora Veranilda, que farão com vocês a leitura rápida e bem dinâmica, de uma maneira prática, dos pontos mais importantes e peculiares da recepção dos documentos. Vocês devem perceber que a maioria dos nossos alunos da graduação vão precisar apresentar uma documentação específica que Veranilda e Paula explicitará para vocês agora. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. O professor Antônio Carlos, nosso diretor, está em Belo Horizonte numa viagem a trabalho. Manda a todos um grande abraço. Muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Para quem não me conhece ainda pessoalmente, eu sou a Paula Francisca, estou respondendo pela coordenação geral da UAB e nós marcamos hoje esta videotransmissão para a gente falar de uma maneira mais dinâmica tudo aquilo que eu já encaminhei para vocês por e-mail, os documentos sobre o processo de matrícula. Como a Ramone já falou, nós estamos iniciando amanhã as matrículas para os cursos de graduação. E a gente precisa de alguma atenção e cuidados, e aqui será o momento de tirar as nossas dúvidas e esclarecimentos. Nós estamos recebendo as perguntas, junto aí desse link do YouTube, a gente está recebendo as perguntas, você pode encaminhar, à medida que for surgindo dúvidas. No final da nossa apresentação, nós vamos abrir um espaço para poder receber essas perguntas e responder para vocês. Por enquanto, a gente vai fazer essa transmissão, falando os pontos, mostrando os documentos, apresentando as dúvidas, e aí depois nós vamos retornar as perguntas e responder. Também pode mandar pelo nosso grupo de coordenadores de polo, que a gente pode estar respondendo essas perguntas também por lá, tá bom? Então vamos iniciar? Orientações para matrículas. Bem, só para poder informar a todos, saber quais os cursos que estão acontecendo, quais são as nossas ofertas, tem esses quadros aqui apresentando quais são os cursos e em quais polos. Almenara, nós estamos com o curso de especialização em informática na educação. Araçuaí está iniciando o ensino em filosofia para o ensino médio, ensino de sociologia e também a especialização em gestão da saúde. Bocaiúva, especialização em informática na educação. Buritizeiro, ensino de sociologia para o ensino médio e a especialização em gestão em saúde. Carlos Chagas, especialização em ensino de filosofia para o ensino médio e ensino de sociologia. Em Corinto, a especialização em informática na educação. Cristália, especialização em gestão em saúde. Francisco Sá, gestão em saúde. Itamarandiba, especialização em gestão em saúde e graduação em letras libras, que já começam as matrículas amanhã. Jaíba, especialização em informática na educação. Janaúba, também gestão em saúde. Em Januária, nós temos a especialização em informática na educação, gestão em saúde e também o curso de graduação em licenciatura em pedagogia, que também inicia as matrículas amanhã. Pedra Azul, especialização em gestão em saúde. Salinas, ensino de filosofia, ensino de sociologia, gestão em saúde, especialização em informática na educação. São João da Ponte, o ensino de filosofia, ensino de sociologia, especialização em gestão em saúde. Urucuia, especialização em informática na educação.
Bem, só para frisar as datas, nós estamos com as matrículas previstas para os dias 7, 8 e 9. Eu já estou recebendo alguns pedidos para mudar o horário de atendimento dos polos e gostaria já de adiantar que houve essa divergência de informações porque eu peguei todas as informações de contato de polo, de endereço, de horário, foi tudo no SISUAB. Então, o que está acontecendo? Está ficando desatualizado essas informações lá no SISUAB. E lá é a maneira mais prática que a gente tem e que outras instituições também vai ter para poder ter acesso às informações do polo. Então, eu gostaria de pedir uma atenção para a atualização desse cadastro no SISUAB. As pós-graduações, nós vamos ter uns horários de atendimento e também dias de atendimento para matrícula diferenciada para o polo Itamarandiba e Salinas, porque dia 13 é feriado municipal nessas cidades. Então, a gente antecipou as matrículas para o início do dia 9, e aí no dia 12 vai voltar a ter matrícula de novo e vai finalizar no dia 14. Nós vamos saltar o dia 13, nos demais polos vai ser os dias corridos. 12, 13 e 14 que vai estar acontecendo a matrícula nesses polos. Para poder orientar direitinho para vocês sobre a questão dessas matrículas, nós mandamos um documento de orientação dividido em 3 fases. A fase 1 do processo de matrícula vai estar acontecendo o quê? Vocês vão ter que confirmar as notas lançadas no sistema no ato da inscrição. Quando nós fazemos o processo de seleção, a maneira mais prática que nós tivemos para poder fazer esse processo de seleção foi usar a nota do ensino médio. Por quê? Para os cursos de graduação, isso funcionou bem no primeiro processo, que é uma maneira que é mais rápida, sem custos, porque a UAB não está liberando recurso nenhum para a gente agora. Então, foi a maneira mais rápida e sem custo que nós encontramos para poder fazer esse processo. E essa informação da nota, ela é de inteira responsabilidade do candidato. Então, todas as vezes que houve um lançamento de nota errado no sistema, o que aconteceu? Foi o aluno que lançou a nota errada. Então, o que nós organizamos? Vocês vão fazer essa conferência, primeiro, porque já consta no edital que o aluno que lançou essa nota divergente do histórico, ele vai ser automaticamente desclassificado. Então, se ele não passou dessa primeira fase, ele nem adianta passar para a próxima fase da matrícula, que é a análise documental. Nessa análise documental, que eu vou falar na próxima fase, já vai ser o passo já mais próximo da pré-matrícula. Porque a matrícula, efetivamente, ela vai ser autorizada, vai ser deferida definitivamente aqui no SEAD por mim, enquanto coordenadora geral da UAB. Então, nessa fase do processo, eu vou mostrar para vocês aqui agora o que vocês vão ter que fazer. Isso aqui é um modelo de um histórico. Como a nota foi usada, né, a seleção, a gente pegou a média do ensino do primeiro ano, né? Então, aqui vocês vão ver que tem a nota do primeiro ano, da primeira série, em língua portuguesa e matemática. Então, tinha um espaço lá no sistema para o aluno lançar essas médias. Então, ele ia lançar a nota do primeiro ano de português, a nota do segundo, a nota do terceiro. Automaticamente calculou uma média entre essas notas dele, do primeiro, segundo e terceiro ano. Em matemática, aconteceu a mesma coisa. Nota do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Aí foi calculada uma média também dessas notas. Então, o que aconteceu? Ele foi classificado com essas notas. Então, você tem que confirmar se essa nota realmente é a nota que o aluno declarou. Para confirmar, para facilitar essa conferência, nós criamos essa tabela que vocês também receberam por e-mail. Tem algumas pessoas que ainda não receberam,
porque eu estava com dificuldade em conseguir o e-mail, mas eles vão receber essa tabela, onde ela vai ser calculada, fazer uma alusão ao que o sistema fez. Automaticamente é que você vai colocar o nome do aluno digitando, né? Vai ser o nome, por exemplo, Olga, seria o candidato. Aí você vai lançar o nome do aluno aqui. Depois vai lançar a nota. Depois lançar a nota aqui, do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Vai aparecer a média automática e você vai ter que confrontar com o resultado final. E aí, depois você vai também lançar a nota de matemática, do primeiro, segundo e terceiro ano, e vai calcular a média também automaticamente. Certo? E aí, aqui você vai conseguir fazer a conferência dessa média. Depois que você fizer essa conferência, né, você pode ter algumas dúvidas, porque tem alguns históricos que ele não vem com a nota numérica. Ou seja, não vem em números, ele vem só a partir de conceitos. Aí, o que você vai ter que fazer? Tem o documento, o outro documento que veio anexo ao documento de orientações, o anexo 1, onde você vai ver, conforme o edital, quais são as regras para poder que o aluno deveria ter usado para fazer a conversão desse conceito. E quem iria fazer essa conversão? Seria a instituição ou o aluno? É o aluno. É de inteira responsabilidade do aluno fazer essa conversão. Por exemplo, tem alguns históricos que ele não vem informando uma nota do aluno, só coloca aprovado. Geralmente, regressos da educação de jovens e adultos, acontece muito isso. Às vezes, eles não lançam nem conceito e nem nota. Aí está só aprovado. O que o edital falava? Nesses casos, o aluno deveria ter lançado a nota 75. Se, por exemplo, ele apresentou uma escala de conceitos no histórico, aí vai depender. Cada caso deverá ser analisado conforme o edital. Aí o edital já fala. Quando foi, e a escola não informou qual seria essa escala de conceito, e se foi usado 2 conceitos, tem lá especificando nesse documento e no edital o que você vai fazer para calcular qual seria a nota numérica na escala de 0 a 100 para poder lançar. Se foi 3 conceitos, também está explicado no edital e nesse documento. 4 até 5 conceitos tem a explicação, tá bom? E aí, depois de passado essa primeira fase, o aluno lançou tudo certinho, tá tudo ok, nós vamos para a segunda fase das matrículas. A segunda fase das matrículas, né, é a fase em que nós vamos precisar fazer a análise documental. Nessa análise documental, é necessário que quem for fazer a matrícula, vocês enquanto coordenador de polo e também a pessoa que for auxiliar nessa matrícula, né, quem for dar o suporte da secretaria, vai ter que ler com cuidado o edital, porque lá vai estar explicando quais são os vários documentos que vão ser pedidos na hora de apresentar, por exemplo, que faz parte do sistema de cota de 1,5% não declarados. Então, tem os documentos lá descritos, quais são que eles têm que apresentar. E aí vocês precisam estar cientes disso e precisam estar sabendo quais são. Também a questão dos anexos do edital, que eu mandei por e-mail já para vocês separado, mas tem aqueles documentos anexos, que é especificamente no caso dessas cotas, né, que vai ter que preencher aqueles documentos lá do anexo. E aí eu recomendo que façam uma leitura minuciosa desse manual de matrícula que nós encaminhamos para vocês. E lembrando que o manual de matrícula foi mandado um para os cursos de graduação e outro para os cursos de pós-graduação. Então, para cada caso, vocês vão ter que ler o documento diferente. Bem, foi criado também para auxiliar nesse documento nessa segunda fase, que é da análise documental, um checklist.
um checklist para vocês. Esse checklist consta todos os documentos que vocês vão ter que analisar e, se tiver tudo ok, esses documentos, vocês vão analisar e aí sim vai ser possível deferir a matrícula. Se preencher corretamente isso daí, seguir esse checklist direitinho, vocês vão conseguir fazer direitinho a análise documental e a gente vai ter uma matrícula realmente fidedigna ao que o edital sugeriu. Então, por isso eu sugiro usar esse documento, esse checklist que foi criado, tá ok? Então, continuando. Agora, nós vamos falar alguns cuidados específicos que vocês vão ter que ter com os documentos de matrícula, questão de autenticação, de matrícula por procuração, preenchimento correto do documento. E aí eu vou passar para a Veranilda, que é a nossa responsável pelo setor de registros acadêmicos aqui, que ela vai passar para vocês algumas orientações sobre como proceder nessas situações. Boa noite a todos vocês. Eu sou Veranilda, estou respondendo pelo registro acadêmico do SEAD. Junto comigo, né, auxiliando nesse trabalho, temos a Lúcia e o Lindomar, tá? Assim, eu venho aqui falar sobre a importância da organização, da observação dos documentos de matrícula. A matrícula, depois desse processo de classificação, é um dos caminhos, né, um dos requisitos mais importantes para a efetivação do aluno no Instituto Federal. Então, assim, é por meio da matrícula que esse aluno faz o vínculo com o Instituto Federal e ao curso ao qual ele concorreu e foi classificado, tá? Eu quero pontuar algumas questões que são frequentes, as perguntas que são sobre o histórico, a declaração e o diploma, né, que tem que apresentar no ato do requerimento da matrícula. O histórico, quando você pode pegar o histórico para realizar a matrícula do aluno. Só que tem que prestar atenção nesse histórico se consta a data de conclusão de curso. Caso esse histórico não conste essa data de conclusão de curso, tem que haver uma declaração certificando que ele concluiu o curso na data, né, prevista em edital, que é até o ato da matrícula. Nós também podemos realizar por declaração a matrícula. Só que nessa declaração tem que constar que o aluno concluiu aquela etapa exigente do edital. No caso da graduação, ele tem que ter concluído o ensino médio e no caso da pós-graduação, ter concluído o curso de graduação. Então, tem que estar escrito nessa declaração. Caso o aluno, né, apresente uma declaração que não tem essa data de conclusão, ela é inválida, essa declaração é inválida. E devemos prestar atenção que quando for apresentada a declaração, ela tem uma validade de 30 dias, né? Então, após essa data, esse aluno deve apresentar o histórico e o diploma como é exigido no edital de seleção. Pontuando a questão de conferência, gente. Todo esse processo ele tem que ser rigorosamente conferido. Então, o aluno ele tem que apresentar os originais e as cópias. E quem estiver recebendo essa matrícula tem, né, a responsabilidade de conferir se a cópia é fiel a esses documentos originais. Inclusive, neste caso, essa pessoa pode autenticar as cópias. Então, se ela tiver um carimbo de confere o original, né, ela data e assina. Se ela não tiver esse carimbo,
ela, né, próprio punho, coloca, confere o original e assina. No caso dos documentos do SEAD, o coordenador de polo também tem que assinar esses documentos conferindo o original, tá? Então, assim, essa autenticação, ela é importantíssima, e a conferência dos documentos. Então, se o aluno comparecer apenas com as cópias dos documentos, não é para receber, porque aí você não está certificando se aquilo é com o original ou não, ok? O preenchimento dos formulários, correto, também é importante, porque qualquer informação sobre esse aluno, onde a gente vai recorrer? Vai recorrer à sua matrícula, né, aos documentos que compõem a matrícula, ok? Ao organizar esses documentos, né, para mandar para o SEAD, realmente tem que fazer, né, ler, olhar naquela listinha no checklist, se realmente estão todos os documentos. Lá pede para grampear, né, inclusive a foto 3x4, para que não haja extravios desses documentos, ok? Lá nas orientações que foi enviado aos coordenadores, para o curso de pós-graduação, estão pedindo 2 fotos. Mas aí eu conversei com Paulinha que não há necessidade das 2 fotos. Apenas uma foto também para o curso de pós-graduação. E se a gente realizar esse processo, tudo dentro, né, das normas, como está no manual de matrícula e no edital, com certeza nós teremos aí uma finalização de um processo aí com sucesso. Fala para mim. Em caso do candidato não poder ir fazer a matrícula, procuração só vale autenticada em cartório? Não. No caso de realização da matrícula, né, do requerimento da matrícula, ele pode apresentar uma procuração simples. O portador pode ir com procuração simples e realizar o requerimento de matrícula. Por que eu estou reforçando que é requerimento de matrícula, gente? Porque caso alguns desses documentos ou alguns desses trâmites não estejam de acordo com o manual de matrícula ou com o edital, esse requerimento de matrícula pode ser indeferido, né? Então, a coordenação geral da UAB vai analisar os documentos e vai dar o deferimento dessa matrícula ou não. Somente esclarecendo. No edital, a palavra era necessária. No edital, a palavra era necessário certidão de nascimento e casamento. Apenas um deles será necessário? No caso, se a pessoa está casada, ela vai levar a certidão de casamento. Caso a pessoa, né, é solteira, ainda vai levar a certidão de nascimento. Mas é necessário que se apresente. Inclusive, é um dos documentos mais importantes de se apresentar na matrícula. Reafirmar aqui. Declaração do candidato em que consta que o candidato ainda está cursando o último período da graduação não será válida, mesmo que tenha a data de uma futura colação de grau. Sim, neste caso, a declaração dele é inválida, porque na declaração tem que constar que esse aluno concluiu. Se ele ainda não colou grau, ele não concluiu o curso. Para a conclusão do curso de graduação, há necessidade da colação de grau. Neste caso, a não ser que ele peça, né, um adiantamento de colação de grau, mas aí é na universidade, na faculdade, na instituição que ele realiza o curso de graduação. Mas para efeito de matrícula, tem que realmente a declaração constar concluída. Do mais, eu
eu estou à disposição, passarei para Paulinha o meu e-mail, que vocês também podem entrar em contato para tirar alguma dúvida. No que eu puder ajudar, estarei sempre à disposição. E conto com vocês, principalmente, né, os coordenadores de polo, para a gente efetivar esse processo corretamente e da melhor maneira possível. Então, pessoal, a Vera já prestou alguns esclarecimentos aqui para a gente. Nós vamos dar prosseguimento às orientações e só reforçando sobre a primeira fase. O candidato que lançou a sua nota errada no histórico, a responsabilidade é toda dele. O único momento que ele poderia, né, reaver essa situação dele era durante o período de recursos. Se ele não entrou com recurso, não foi mudada a nota, não foi julgado pela comissão, não tem mais chance. Então, nem adianta seguir para essa fase 2 em que nós apresentamos aqui agora, tá ok? Então, vamos continuar. Agora, sobre a questão geral lá dos documentos que nós já colocamos no manual de matrículas para vocês. Tem que ser preenchido corretamente esses formulários, sem rasura todos e bem legível, tá bom, gente? Tem que ser preenchido de forma clara para que a gente possa identificar mesmo os dados desse candidato. Esse é o requerimento de matrícula, esse que vocês estão vendo na tela aí agora. É o requerimento de matrícula. Nesse formulário é muito importante que vocês preencham corretamente, principalmente o número dos documentos. RG, CPF, né? Todos esses documentos têm que ser preenchidos corretamente. Continuando, vamos apresentar o próximo documento. Agora, o termo de compromisso. O termo de compromisso, ele deve ser preenchido também corretamente por vocês. Esse termo de compromisso, ele está junto com o termo de ciência e a declaração. Esses são os compromissos que ele faz e também sobre a questão de não ter outra matrícula. Principalmente importante isso aqui para os cursos de graduação. Ele não pode ser matriculado em outra instituição. Em outra instituição pública, porque tem uma lei que veda duas matrículas simultâneas em duas instituições públicas. Próximo documento, a ficha de saúde, também que é importante para a gente ter, tanto para os alunos da graduação quanto da pós-graduação, essa ficha deve ser preenchida corretamente. O questionário socioeconômico, esse questionário ele até poderia ter sido disponibilizado online durante o processo de inscrição, só que nós não tivemos condição de ofertar, de deixar esse questionário nesse momento. Então, por isso que nesse momento de matrícula é importantíssimo esse questionário ser preenchido, que nós precisamos ter esse documento. E no caso de candidatos, né, a vagas ser menores de idade, a gente precisa que tenha esse documento assinado pelo pai. Isso aqui pode acontecer nos cursos de graduação. Nos de pós-graduação não vai acontecer, mas nos de graduação vai acontecer. E aí ele tem que ser preenchido também quando o aluno for menor de idade. Bem, agora nós vamos falar sobre a terceira fase do processo de matrícula. Essa terceira fase é a fase em que, concluída a primeira de conferência de notas, concluída a segunda de análise documental, preenchimento de todos os documentos, aí vocês vão ter que preencher
aquela planilha lá com informação dos dados dos alunos cadastrados, já encaminhar para mim já por e-mail, para a gente antecipar o cadastro desses alunos no SISUAB. Por que que isso já tem que ser enviado logo por e-mail? Nós temos um prazo estabelecido pela CAPES para poder cadastrar todos esses alunos. E nós não podemos extrapolar esse prazo. Então, logo no dia seguinte, terminou a matrícula, nos cursos de graduação, na semana seguinte, que vai ser dia 12, já encaminha para mim logo essa planilha preenchida. Quando for na pós-graduação, no dia 14, né, vai encerrar. Aí eu sei que vai ter o feriado, então a gente dá uma pausa nesse feriado e aí vocês vão encaminhar na semana seguinte, logo no dia 19, todos esses documentos, né, para que eu possa já adiantar a matrícula dos alunos no sistema. E aí nós temos que lançar, porque nós vamos ter que fazer o lançamento desses alunos, tanto no SISUAB quanto no SISTEC. Então, vocês vão ter que adiantar isso. Depois, vão colocar todos os documentos de matrícula em um envelope, né, tudo organizado, conforme tá orientando o manual de matrícula, e encaminhar via SEDEX para o SEAD, no endereço que eu informei para vocês lá pelo nosso grupo do WhatsApp e também por e-mail. Quem não tiver o endereço certinho ainda, pode me mandar e-mail perguntando qual que é, porque nós precisamos receber esse documento. Todos os arquivos de registro acadêmico, ele não fica no polo, ele tem que ficar aqui no SEAD. Então, por isso que nós temos que receber esses documentos aqui, tudo certinho para poder arquivar e ter acesso a esses documentos, tá bom? Eu deixei meu e-mail na tela e aí vocês também têm acesso a esse e-mail para a gente poder receber todos esses documentos. Vera está me lembrando aqui de falar com vocês sobre a questão de não ter, os nomes não ser abreviados. Às vezes tem mania de Maria, coloca só um M e um Azinho. Tem que ser o nome completo, o sobrenome também completo, não pode ser abreviado nessa lista que vocês já vão me antecipar e muito menos no requerimento de matrícula. Não pode ser abreviado, tá ok? Tá, só um minutinho aqui. Vamos prosseguir aqui. Essa é a planilha que eu falei para vocês. Essa planilha que vocês estão vendo na tela é a planilha onde vocês vão preencher o nome sem abreviação, CPF, data de nascimento, sexo, endereço, telefone, e-mail, data de matrícula, que é o que nós vamos precisar para adiantar as matrículas nos sistemas que nós precisamos. Enquanto os documentos físicos, né, todos com o dado conférico original, não chega para a gente aqui no SEAD. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para passar para vocês hoje, sobre essas orientações. Eu só vou confirmar com o pessoal aqui da minha equipe se tem alguma outra questão, alguma dúvida que foi passada aqui pelo YouTube, né, no canal, ou no grupo do WhatsApp, para poder a gente responder. Fai, Tiago, tem alguma questão? Edione me mandou aqui. Como fica o item 7.1, que o candidato deve entregar o envelope lacrado? Como vão fazer com essa conferência? Isso foi um erro do edital, viu, Edione? Isso aqui a gente deveria ter retificado, mas, na verdade, vocês têm que conferir esses documentos. Não vai ser assim, não. Então, pode desconsiderar isso daí, e aí já abre o envelope, confere um por um, e aí tem que olhar tudo, tá bom? Foi um erro e a gente não retificou. Chegou também aqui de São João da Ponte. Estou com vários alunos do curso de Ciências Sociais que vão colar grau dia 18. Já estão com declaração, com data de colação de grau. Eles podem realizar matrícula? Foi o que Vera falou, né? A gente precisa... Como que é? Só um minutinho, Edione. Estender o prazo da matrícula?
Ó, se essa declaração, vamos dar uma olhadinha, quando chegar essa declaração, você vai fazer o seguinte, vai nos informar o que está escrito nessa declaração, que aí nós vamos analisar. Porque, por exemplo, se a declaração estiver falando que ele vai, a instituição está garantindo e que ele já está aprovado por nota e frequência, não está frequentando, está dependendo só disso, a gente pode analisar o caso. E aí a gente vai olhar junto à Procuradoria Federal aqui o que a gente pode fazer. Então, chegou uma declaração, vocês ficaram com dúvida? Digitaliza a declaração, encaminha para a gente que a gente olha para vocês o que a gente vai fazer nessa situação, tá bom? Vamos combinar assim? Porque pode ser, dependendo do texto da declaração, pode ser que tenha jeito do aluno fazer, né? Se a declaração estiver constando que ele fez e tudo. Só que é igual eu falei, cada caso a gente vai ter que analisar, mas a gente tem que ser justo, porque da mesma forma tem muitos candidatos na lista de espera que estão aguardando, né, na expectativa para poder fazer a matrícula. Então, se a gente aceitar alguém que não está apto a fazer a matrícula nos termos do edital, a gente pode ter problema. Então, por isso que a gente vai analisar e vai pedir consultoria também da Procuradoria Federal para isso. Então, eu recomendo que se chegar caso como esse, digitaliza, encaminha para a gente. Combinado? Isso, Vera está me lembrando aqui para poder vocês pedirem o candidato para aguardar a resposta. Aí então ele vai ficar ciente que a gente está fazendo uma consulta jurídica para poder ver a situação dele. Isso se a declaração falar algo de conclusão, que ele já está aprovado por frequência, por nota, porque se a declaração falar que ele está matriculado, está cursando, aí já nem precisa prosseguir. Está cursando, se está cursando, não concluiu. Então, depende da declaração, só se gerar essa dúvida, tá ok? Chegou mais um questionamento aqui. Tem uma turma do Polo que vai colar grau dia 4 de junho. Eles podem fazer a inscrição? A mesma situação. Depende da declaração, como que está na declaração. Então, chegou a declaração, vocês vão digitalizar para poder a gente ver como que é o texto dessa declaração, se vai ser possível, tá bom? Nesse caso, eles estão com as declarações. No meu caso, eles vão colar grau dia 15/7, só que não estão com as declarações em mãos. Então, mas no dia da matrícula, provavelmente vai apresentar uma declaração. E aí, cada caso é um caso de declaração, né? Vocês vão olhar, a gente vai fazer a consulta, vai avaliar essa declaração e ver o que pode fazer. Então, vai depender só no dia da matrícula, quando vocês receberem, que vai ser possível a gente responder sobre essa questão das declarações. Inclusive, eles podem até orientar esse aluno a pedir essa declaração mais completa. Isso. A Vera está me lembrando aqui, e que é importante mesmo. Vocês já podem orientar os alunos quando eles forem buscarem a declaração na instituição, eles já pedem uma declaração mais completa que vai atender. Por exemplo, a declaração falando que ele já concluiu, que não está devendo nada, que foi aprovado por frequência, foi aprovado por nota, né? E com a data da colação de grau, para a gente ver se vai ser antes ou depois do início do curso. Eu tinha falado com vocês que o curso estava previsto para o dia 15, né, de julho. Nós adiamos, então está previsto para início dia 29. Então, a depender dessa data da colação de grau e a depender do parecer jurídico, a gente pode seguir em frente. Mas aí vocês vão receber esse caso e já avisa para os alunos para pedir uma declaração mais completa nesse sentido, tá bom? Isso, Fabiane está me lembrando aqui para falar com você, se for algo só falado, não é possível aceitar nada, tem que estar escrito. E eu estou vendo aqui que tem polo, que são alunos do polo mesmo. Então, são vocês mesmos que vão estar expedindo essa declaração, né? A Secretaria do Polo. Então, vocês já sabem como que deve ser a declaração. Então, a gente vai ver. Então, de acordo com os registros seus, vocês já estão sabendo quais informações tem que ter na declaração para que a Procuradoria faça essa análise de que se vai ser atendido ou não. Mas nós não vamos responder para vocês aqui, porque, igual eu falei, depende da declaração e aí a gente prefere que tenha esse parecer jurídico, porque aí, né, tem várias vidas envolvidas aí, são muitas pessoas querendo, os cursos foram muito concorridos, teve várias inscrições, eu ainda não tenho um número
real, assim, para poder falar, mas vocês perceberam, foram 219 páginas de candidatos só na pós-graduação, e na graduação foram mais de 2.000 inscrições nos 2 cursos que a gente está oferecendo. Então foram muitos candidatos, então todos que estão lá na lista de espera ficam atentos a tudo e prestando atenção em tudo o tempo todo, acompanhando. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado jurídico mesmo com todo o processo. E a Vera está me lembrando aqui que de qualquer forma é um requisito do edital ter concluído, já estava constando no edital, então todos já estavam sabendo disso. Quem vai preencher o formulário de matrícula? É o próprio candidato que vai preencher o seu formulário de forma legível, e vocês vão orientar para eles como que vai ser esse preenchimento, tá bom? E conferir direitinho para ver se está tudo certinho. O formulário também, todos são eles que vão preencher, vocês só vão orientar. Isso, tem vezes que está chegando requerimento de matrícula aqui sem assinatura do candidato. Isso não pode acontecer, o candidato tem que preencher tudo, não esqueça de assinar, tá bom? E no finalzinho daquele requerimento de matrícula que eu mostrei para vocês, tem uma parte lá que vocês podem destacar que vai ser o comprovante dessa matrícula, da entrega do requerimento de matrícula. Então, vocês vão destacar e entregar para o candidato, que é a comprovação de que ele foi lá fazer a matrícula. A Gina está perguntando, estes alunos que vão colar grau e estão vinculados ao sistema público, pode fazer a matrícula? Gina, é o seguinte, na pós-graduação não tem nenhuma legislação que impeça a matrícula de alunos em um curso de pós-graduação e em um curso de graduação. O que a legislação fala é que não pode estar matriculados ao mesmo tempo em 2 cursos de graduação em instituições públicas. Então, se ele tiver concluído a graduação, ele pode se matricular. Uma graduação, né? Vai que ele já fez uma graduação, está fazendo uma segunda, ele pode, né? 2 pós pode também, se ele já estiver fazendo alguma outra pós. Eu recebi também um questionamento, tem uma candidata que está fazendo um curso técnico. Então, ela pode fazer um curso de pós-graduação agora, ela já tem graduação e pode fazer a pós? Pode, nada impede também. Então, o único que não pode são 2 cursos de graduação ao mesmo tempo, tá ok? Eu acho que é só isso. Se alguém tiver mais algum questionamento, vocês podem mandar pelo nosso grupo de coordenadores, podem mandar também por e-mail, que aí eu vou estar esclarecendo essas outras dúvidas. No mais, nós desejamos um ótimo trabalho a todos, né? Qualquer dúvida pode nos procurar o tempo todo. Nesse período de matrícula eu vou procurar estar sempre mais disponível para poder responder para vocês essas dúvidas. E a gente vai sempre procurar dar um retorno rápido para vocês, tá bom? Agradeço a todos por ter participado. Muito obrigado e bom trabalho.